Olá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 30 de agosto de 2020 e, como eu anunciei há algum tempo no meu canal, eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre o tema Coreia do Norte, ou República Popular Democrática da Coreia. No entanto, eu preciso deixar muito claro que a minha função não é exatamente fazer aquilo que muitas pessoas já fazem bem melhor por aí, como por exemplo a KFA, a Korean Friendship Association, o CEPS-BR, que é o Centro de Estudos da Política Songun, e uma série de outros materiais já de alta qualidade que podem ser facilmente acessados e que eu posso simplesmente recomendá-los. Ou seja, meu objetivo não é fazer esse papel da informação básica, de trazer essa informação de primeira instância. Meu objetivo sempre foi, ao longo de toda a minha atividade filosófica, provocar a reflexão. Fazer mais do que você tomar conhecimento de determinadas coisas, é você tomar conhecimento real das coisas que você, em tese, já sabe. Então, de uma certa forma, eu sempre tive esse papel de desafiar as próprias crenças e provocar uma reflexão mais autêntica, mais original, mais interior. E é isso que eu pretendo fazer hoje, ao largo desse tema todo. E em vez de falar diretamente sobre a Coreia do Norte, eu vou pegar, na verdade, falar do Japão, mas não vou falar em política, nem ideologia, nem economia, nem nada disso. O que eu quero fazer hoje é um pequeno exercício mental para demonstrar que coisas que nós temos como certas, auto-evidentes, claríssimas, óbvias, todo mundo sabe, ninguém questiona, e são falsas. E não tem nada de polêmico nisso. É uma questão pura e simplesmente da escrita. E eu vou falar primeiro sobre a escrita japonesa. Os japoneses aprenderam a arte da escrita com os chineses por volta de 600 depois de Cristo. Eles absorveram aquela tradição dos que nós chamamos de ideogramas, apesar de que é um pouco mais complicado. Eu não vou entrar na diferenciação de pictograma, logograma, mas basicamente nós costumamos falar de uma forma geral ideogramas. No Japão eles falam kanji, ou seja, são aqueles símbolos em geral mais complicados que não são apenas letras ou palavras, eles são ideias, eles representam alguma coisa. Então você tem um desenho para pessoa, um desenho para cavalo, para dinheiro, para riqueza, para tempo, para chuva. E o Japão absorveu isso. Só que o Japão também desenvolveu silabários, que são o hiragana e o katakana. E são uma forma de escrita que essas sim são apenas fonemas, eles não têm um significado próprio. Uma reforma feita no século XX no Japão estabeleceu uma espécie de requisito mínimo de, como é que se diz, formação na escrita, de modo que você tem mais ou menos pouco mais de 1.900 kanjis que todo japonês devidamente estudado tem que saber, dos quais metade é no ensino fundamental, como se fosse o nosso primeiro grau, outra metade tipo no segundo grau. E é claro que existem outros níveis mais altos para aqueles eruditos, mas aquela formação básica do japonês, ele tem que dominar mais ou menos uns 1.900 e tantos kanjis, além dos silabários. É importante também dizer que, muito cuidado, porque muita gente fala em alfabetização, né, do alfabeto japonês, do alfabeto coreano. Errado, está errado. Muita gente fala isso, inclusive materiais sérios cometem essa gafe. Porque não é alfabeto, não é alfa, beta, gama, não é A, B, C, D, E, que nem o nosso. É uma estrutura completamente diferente. Então eu falo sempre em escrita, no caso escrita japonesa. Pois bem, além desses kanjis, é bom lembrar que não é tão complicado quanto a gente pensa. Eu estudei japonês na universidade, claro, não falo japonês, não leio japonês, mas eu estudei o suficiente para ter uma noção maior dessa questão cultural. E o que eu quero demonstrar aqui é que nós temos uma noção muito evidente que é muito mais complicado lá do que aqui. E é mesmo. Eles têm que dominar uma quantidade de símbolos muito maior. Por quê? Porque além de kanjis e os silabários, e cada silabário tem mais ou menos 50 sons, na verdade 48 caracteres. E ao mesmo tempo que eles têm que dominar esses mais de 2.000 símbolos, aí nós só temos que dominar 26, né? Uma coisa mais simples. Se comparar mais de 2.000 símbolos com nossas 26 letras, nossos 26 símbolos que representam letras. E o chinês é pior, o chinês tem que dominar uma quantidade até maior de caracteres
Na verdade, existem mais de 50 mil ideogramas chineses. Claro que a grande maioria dos chineses não domina isso tudo. Eles têm uma quantidade mínima também. Curiosamente, na China, acontece um fato interessante, que às vezes dialetos diferentes de determinadas regiões, pessoas que não conseguem se entender oralmente, conseguem se entender pela escrita. Mas o fato é esse, eles têm esse universo enorme, e vamos especificar nos japoneses, de mais de 2.000 símbolos, e nós só temos 26, não é? Errado! Não é! Falso! Nós não temos só 26 símbolos, nós não temos só 26 letras, é completamente falso isso. Apesar de ser absolutamente óbvio, todo mundo sabe isso e está errado. Vamos ver? Tá, nossas 26 letras do alfabeto. Só que elas têm maiúscula e minúscula. Algumas são bem parecidas, mas algumas são muito diferentes. A começar pelo próprio A, o A minúsculo e o A maiúsculo. Se você pega uma pessoa que vem, um alienígena, um estrangeiro que nunca viu um alfabeto e começa a olhar o nosso texto, ele não vai sair contando, achei 26. Não, ele vai achar símbolos bem diferentes. Não só o A maiúsculo é diferente do minúsculo, como por exemplo, o B minúsculo, ele é virado para um lado que ele poderia ser o D minúsculo, apesar de que o D minúsculo é virado para o outro lado. E algumas letras são bem diferentes. E mais, a gente tem uma escrita de imprensa e a gente tem uma escrita cursiva. E algumas letras mudam totalmente. Observa um F, por exemplo. Um F maiúsculo é de um jeito, o F minúsculo é do outro. Na letra de imprensa, quando você passa para a letra cursiva, é totalmente diferente. Não dá para uma pessoa que nunca tivesse visto um alfabeto deduzir que as letras são a mesma. Então, só nesse primeiro momento, apesar de haver algumas letras similares, algumas que são dedutíveis, existe uma série de correlações que complicam tudo, como por exemplo, você confundir o L minúsculo com o I maiúsculo. E aí, meu amigo, só nessa, do cursivo da imprensa, de maiúsculo e minúsculo, nós já fomos para 104 símbolos. Sabe que as 26 símbolos que a gente tem? Não, a gente tem 104. Eu nem falei em cedilha, eu nem falei em acento e uma série de outros símbolos que a gente usa regularmente, que na realidade a gente, no nosso alfabeto ocidental, na nossa escrita, a gente está acostumado a lidar com praticamente uns 200 símbolos. Aí veja só, essa certeza clara, essa obviedade que todo mundo sabe que a gente só tem 26 letras, é falsa, está errada, é uma ilusão que a gente tem. Quando a gente olha de fora, é muito mais complicado do que a gente pensa. E agora olha que interessante. Em japonês, não tem minúsculo, não tem maiúsculo, e o cursivo e o imprensa é igual. Ou seja, é uma confusão que já não tem lá. A criança que, na primeira fase, está aprendendo o hiragana, que é o silabário com o qual eles iniciam, ela vai aprender menos símbolos do que as nossas crianças que estão no processo de alfabetização. Estou dizendo que é igual, que não. É mais que o japonês, é mais complicado, inequivocamente. Mas eu estou tentando mostrar que aquilo que para a gente parece tão claro, parece tão óbvio, é falso. Nós não temos apenas 26 letras, ou se a gente mais somar os números e os símbolos. Não, na verdade é um universo de quase 200 símbolos. Que não é, parece muito simples para a gente, mas não é tão claro para alguém que vê de fora. Claro que para japoneses é bem mais complicado, por quê? Porque além dos milhares de kanjis, além dos dois silabários, hiragana e katakana, eles também têm que aprender todo o sistema ocidental, que se chamam de Romaji. Então sim, para eles é mais complicado, sim. Agora, tem vantagem que a gente não percebe também. A maioria daqueles símbolos que parecem muito complicados, depois que você começa a pegar alguns, os outros começam a ser dedutíveis. Muitos daqueles símbolos mais complexos são composições de outros símbolos. Então, parece uma coisa absurda, como é que pode lidar com mais de 1000 caracteres, mas na verdade, quando o indivíduo que está inserido nessa cultura, não é tão complicado quanto parece. É preciso ter um certo esforço para você perceber não só a mentalidade dessas pessoas que conseguem dominar um sistema que nos parece absolutamente monstruoso, mas também é importante a gente perceber que aquilo que para a gente parece tão simples, não é tão simples assim. É bem mais complicado. E, bom, já tendo falado do Japão, uma vez estou dizendo, é mais complexo, mas a diferença não é tão grande quanto a gente pensa. A gente tem que aprender, sobretudo, a questionar o nosso contexto.
as nossas certezas, aquelas coisas que parecem claras, que todo mundo sabe, que são triviais. Aliás, tome muito cuidado. Quando é uma coisa que todo mundo sabe e não é uma coisa óbvia, tipo o sol é quente, o gelo é frio, tem uma alta possibilidade de que uma coisa que todo mundo sabe ser falsa. Porque geralmente é uma coisa que é empurrada nelas sem muita reflexão. Pois bem, se você nunca parou para pensar nisso, e se você se surpreendeu agora com essa sacada de que as coisas não são simples quanto parecem, então espero que isso sirva para ilustrar a ideia de que coisas que são óbvias também a nível de social, a nível político, a nível econômico, também não são tão simples quanto a gente pensa. A gente tem que ter uma autocrítica maior, uma autorreflexão maior antes de sair, partindo para cima de outras civilizações cheio de certezas, frequentemente errôneas. E bem, eu falei de japonês e um pouco de chinês, mas como nosso assunto é Coreia do Norte, aí sim, ou Coreia do Sul, a gente fala um pouquinho também sobre língua coreana, também não falo coreano, apenas estudei o básico para poder dizer isso aqui. Em coreano são mais ou menos 40 símbolos, é bem mais simples, não só que japonês e que chinês, mas é mais simples até que o nosso alfabeto ocidental, porque também não tem essas variações todas de maiúsculo e minúsculo, cursivo, imprensa, apesar de que tem uns detalhezinhos. Mas se você for ver qualquer vídeo aí sobre língua coreana, você vai notar que é muito interessante. Não são muito simples e tem um sistema bastante até divertido assim, de você compor os termos. E o mais importante dizer que sim, coreano do Sul e coreano do Norte são mutuamente inteligíveis e se entendem sem grandes dificuldades, a não ser, claro, questões de sotaque, questões de regionalismos que sempre vão gerar alguma dificuldade, como em qualquer lugar. Mas e tem algumas sutilezas que, até pelo isolamento cultural que eles passaram, eles preservaram mais. A língua coreana do Norte é bem mais conservadora, ela é bem mais tradicionalista, né? Enquanto que, evidentemente, no Coreia do Sul eles absorveram muito mais conteúdos estrangeiros, eles absorveram muito mais da cultura japonesa. Lembrando que a Península Coreana foi dominada pelo Japão por quase 40 anos, dominação mesmo, foi invadido, dominado, praticamente escravizaram o povo. Mas então mas assim, só para deixar claro, o coreano do Sul e do Norte são basicamente o mesmo idioma, com diferenças sutilezas, diferenças de sotaque, de regionalismos, mas são mutuamente inteligíveis. Então isso é que é interessante deixar claro. Tantas coisas que para nós são tão auto-evidentes, e são falsas, porque a gente nunca parou para refletir. É isso que precisa ser feito antes de sair metendo o dedo na cara de uma outra cultura, de uma outra civilização. Uma reflexão tal que nos prepare um pouco, para ter um pouco mais de humildade antes de sair julgando, e de sair jogando rótulos com todas as nossas certezas, todas as nossas simplificações brutais, como por exemplo, alguém chega, é uma ditadura? Então não presta. E não sabe o que é uma ditadura, mesmo que soubesse, não sabe se é o caso, e não sabe nem o que é uma democracia, não consegue nem julgar o nosso caso concreto. Por exemplo, o tema do meu próximo vídeo, que eu vou tratar mais especificamente, que já vai ser mais voltado nessa questão ideológica e política, é a questão de direitos humanos. Por exemplo, se me perguntar de uma forma simplificada, genérica, existe violações de direitos humanos na Coreia do Norte? Sim, só que aqui também existe mais do que lá. Essa minha resposta básica é essa. Eu pretendo argumentar isso e demonstrar isso da mesma forma como demonstrei aqui, que também não é tão simples essa distinção que nós parece tão óbvia de um tema que nem sequer é sensivelmente teoricamente sensível, que é essa questão da linguagem, e fazer a gente refletir um pouco sobre essas questões de uma forma não tanto no sentido assim de querer fazer uma apologia do regime, porque eu também não conheço o suficiente para ter um julgamento pleno. Eu apenas defendo algo que, isso sim, é uma coisa que está razoavelmente consensuada no Brasil, mas que pouca gente entende, que é a noção de soberania, de autodeterminação dos povos, aquilo que tem na nossa Constituição. Isso eu acho interessantíssimo. E eu tendo a respeitar a autodeterminação dos povos. Eu acho que os povos têm que direito de decidir o que é melhor para eles, e não ser invadido por uma potência estrangeira que obriga eles a aceitar valores que não são os deles, e que, no caso de não aceitar, apela para toda sorte de golpe baixo, de difamação, de ofensa, de mentira, de sanção, de ameaça, porque uma determinada cultura não quer se submeter a um invasor estrangeiro. Sempre vamos refletir
que raio Estados Unidos foi fazer? Saindo do mundo, indo para o outro lado do mundo para invadir Vietnã, invadir Coreia. Ou uma coisa, a guerra contra o Japão é uma coisa, mas e esses outros aí? Que direito que o camarada tem que ir lá de invadir o país dos outros, lá na PQP? Não foram os vietnamitas que foram invadir Estados Unidos, não. E por quê? E aí refletir sobre isso, refletir como é que a gente chega ao ponto de ter gente com uma crença religiosa que tem medo de um governo mundial, que tem medo do chip 666, que todo mundo para comprar vai ter que usar uma determinada autorização de alguém. Esse mesmo pessoal defende um país que se propõe a ser o governo mundial para mandar no mundo inteiro, aplicando sanção no mundo inteiro, invadindo o país do mundo inteiro, e que quer impor a sua moeda para o planeta inteiro, que é o dólar, o padrão dólar, e qualquer um que desafia o padrão dólar é bombardeado, atacado, ameaçado. Ou seja, o mesmo cara que tem toda essa paranoia com o anticristo, e ele vai do fundo defende o regime que é o mais próximo dessa descrição do governo mundial que ele tanto teme. Vamos refletir sobre isso. Eu vou ficando por aqui, mas esse é mais um dos vídeos que eu quero deixar para provocar esse tipo de inquietude e que nós vamos desenvolver mais posteriormente. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 30 de agosto de 2020. Muito obrigado por sua atenção.